Tem uma pergunta agora do Werner Luiz. Boa tarde, senhores. Aqui quem fala é o Werner, sócio proprietário do Vasco. A minha dúvida é a seguinte: quais são os próximos passos nos próximos 4 meses aí do Vasco? Porque a gente sabe que nos próximos 60 dias a gente tem 30 dias sem poder sofrer execução de cobrança de dívida, prorrogável por mais 30. Qual é o planejamento? Fechar o ano com todos os passivos trabalhistas em dia e conseguir uma janela em janeiro e fevereiro para poder fazer a transição da SAF? O que vai acontecer? Saudações vascaínas aí para todos. Para você também, muito obrigada pela pergunta. Bom, todas as perguntas têm sido bastante interessantes, né, e nos dão a oportunidade de falar sobre o planejamento que a gente está fazendo internamente no clube. Aqui é importante dizer que nós estamos conduzindo, em paralelo ao processo de reestruturação financeira, todo o nosso planejamento do ano de 2025. Então, todas as áreas do Vasco estão trabalhando fortemente na concepção do orçamento do próximo ano, não apenas o orçamento econômico, mas a nossa projeção de fluxo de caixa, a projeção dos investimentos para o próximo ano. Então, como disse o Werner aqui na sua pergunta, durante esses 60 dias nós estamos intensamente trabalhando no processo de mediação para termos o melhor resultado possível dessa mediação no que se refere à negociação e o equacionamento das nossas dívidas, e, em paralelo, já estamos trabalhando com os outros setores na formação do nosso orçamento do ano de 2025 e na nossa política de investimentos e o departamento de futebol, que é o que o torcedor mais se importa em saber, trabalhando também na política de futebol e nos investimentos e nas movimentações que serão feitas na janela de janeiro, né, de dezembro, janeiro e início de fevereiro, quando nós teremos a formação do nosso elenco do próximo ano. Com relação aos compromissos, ele falou aqui das dívidas, todas equacionadas. É importante também dizer que todos os nossos compromissos correntes, eles têm sido pagos rigorosamente em dia. Então, nós estamos absolutamente em dia com os pagamentos de folha de salários dos atletas, dos demais profissionais, contratos de imagem, ou seja, tudo isso vem sendo cumprido rigorosamente e continuará sendo cumprido rigorosamente em dia, como um dos pilares dessa gestão, né, e uma base sólida do nosso processo de reestruturação e da credibilidade, né, do Vasco no mercado, não apenas internamente, mas também externamente. Recuperar a nossa credibilidade é fundamental. É porque quando se fala em reestruturação, já passa na mente do torcedor, mas será que vai ter atraso de salário? Será que alguma negociação fica prejudicada? Não, isso anda em paralelo, é isso? Exatamente. Esse é um ponto também super importante. A gente teve a percepção da reação dos torcedores do clube quando a gente fala em reestruturação, que relembra situações que foram vividas de forma muito difícil para o torcedor nos últimos anos. Neste momento, o mais importante é a gente dizer o seguinte: nós estamos olhando para uma reestruturação financeira muito importante no clube, contratamos escritórios de advocacia muito especializados para conduzir a mediação, contratamos uma empresa como a Álvares e Marçal, extremamente competente para elaborar todo o nosso planejamento financeiro que está norteando essa reestruturação, mas nós não vamos descuidar da nossa atividade fim. Nós não vamos descuidar do futebol, porque nós temos a certeza de que, para que a gente tenha êxito no processo de reestruturação, a gente precisa ter um futebol forte também. Tem aqui uma pergunta do Pedro Correia de Sá. A mídia tem colocado em suas matérias repetidas vezes que o Vasco irá oficializar nos próximos dias a saída do regime centralizado de execuções, como parte da reestruturação financeira. Qual é o motivo e o impacto dessa decisão? É a pergunta do Pedro. Bom, na verdade, não existe uma decisão vinculada a isso. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, importante dizer, é que todas aquelas obrigações que estão colocadas dentro do regime centralizado de execução estão sendo hoje objeto do processo de mediação que vem sendo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, todas as obrigações existentes lá no regime centralizado de execução estão sofrendo um processo, estão passando por um processo de negociação, né, para verificar um ajuste de condições mais adequadas para o clube fazer o pagamento. Então, se ali na frente o clube optar pela saída do regime centralizado de execuções, é porque chegou a bom termo num processo de mediação que terá condições mais atrativas ou mais aceitáveis, melhor dizendo,
para o Vasco no que se refere ao pagamento de todas essas obrigações. Então, não há uma decisão com relação a isso, e se essa decisão ali na frente acontecer, é porque há um cenário melhor para o Vasco e um cenário mais seguro também para os seus credores.